Eu sempre fui um arquiteto, não de prédios ou de pontes, mas de destinos. O meu destino. Enquanto os fracos se compadeciam com as lágrimas fúteis dos meus funcionários maltratados, o choro inútil pela crise climática, a miséria da pobreza, o espetáculo patético dos refugiados, o ruído ensurdecedor das guerras, em tudo isso eu via padrões. E o mais incrível, via beleza nisso tudo. Não a beleza da compaixão, mas a beleza da oportunidade. Cada desastre, cada grito de desespero vindo de uma terra seca, para mim, era apenas um lembrete do quão maleável o mundo era, do quão facilmente as peças se moviam se você soubesse empurrá-las. A dor, uma alavanca. O desespero, um catalisador. Eles me chamavam de tirano, de insensível. Que ingenuidade! Eu achava que era parte do atrito necessário. O barulho de fundo de um motor em pleno funcionamento. Uma máquina eficiente não se detinha para lamentar uma peça quebrada. Você a substituía. Ou, melhor ainda, a fazia trabalhar mais. Era a lei natural das coisas. Os fortes se impunham. Os fracos se adaptavam ou pereciam. Eu vi as imagens na televisão, as mesmas que te revoltavam. E o que eu sentia? Um certo tédio. Uma prova de que a humanidade, em sua maioria, era um experimento falho. Um emaranhado de emoções desnecessárias que só atrapalhavam o progresso. Meu progresso. Essa riqueza que tanto me invejavam não era fruto da sorte ou de herança. Era o resultado de uma visão clara, de uma mente que não se deixava levar por sentimentalismos. Era a prova de que eu tinha entendido o jogo, enquanto o resto do mundo ainda tentava ler as regras. A degradação que vocês viam nas ruas, nos noticiários, era o sintoma de uma sociedade que, para mim, se recusava a evoluir, que se apegava à fraqueza, dependência. Eu não era responsável por isso. Era apenas o reflexo do que acontecia quando a eficiência encontrava a falta de ambição. Eles me acusavam de não ter empatia, e eles estavam certos. Para que me sobrecarregar com a dor alheia, se ela não servia para impulsionar meus próprios objetivos? Na minha visão, a compaixão era um fardo para os fracos, uma corrente que prendia o potencial. Enquanto o mundo se desintegrava em caos, eu via oportunidades. Eu me sentia o futuro. E o futuro não se importava com quem ficava para trás. Ele não pedia permissão para acontecer. Eu era a mão que guiava essa transformação. Ainda que de forma impiedosa. Eu não via ruínas, via o terreno para a próxima construção. Não via o fim, via um novo começo. Eu era, para mim, o que eles jamais seriam. Intocável. A manhã tinha começado perfeita. O sol filtrava pelas cortinas do meu apartamento em Ipanema como ouro líquido. O mar lá embaixo parecia imóvel, uma pintura. Era terça-feira, mas para mim, todas as terças-feiras eram sábados. O noticiário murmurava no fundo. Falavam de tremores no fundo do Atlântico, possíveis alertas costeiros. Desliguei. Catástrofes eram ruído. E eu não vivia para ruídos. Vivia para o controle, para o cálculo. Até que veio o silêncio. Não aquele silêncio comum de quem acorda cedo, mas um silêncio absoluto, opressor. Os pássaros pararam. O mar recuou. Então, no horizonte, ela surgiu. A parede d'água. Não uma onda, um muro, como se o oceano inteiro tivesse decidido caminhar para a cidade. O tsunami não veio como uma surpresa para o mundo, só para mim, porque eu havia decidido que tragédias não me pertenciam, que eram falhas do sistema, que só atingiam os que não sabiam jogar.
Mas naquele instante, percebi que o tabuleiro também me engolia. A lógica falhava, a natureza crua. A água não distinguia culpa nem mérito, só vinha. E eu, pela primeira vez, não sabia para onde mover as peças. Eu sempre fui intocável, até que fui alcançado. Acordei entre os escombros. Não senti dor de imediato. Talvez o choque, talvez o silêncio absoluto ao meu redor. O céu estava cinza, pesado. O cheiro era de sal, lama, mofo e algo metálico. Tudo que eu via era ruína. Levantei com dificuldade. Cada movimento doía, como se o corpo tivesse sido quebrado e remontado de forma imperfeita. Encontrei uma trilha no meio da destruição. Não sabia se levava a algum lugar, mas seguir em frente era tudo o que eu podia fazer. Caminhei sem saber quanto tempo, tropeçando, sangrando, sentindo o gosto do cansaço na língua. A sede veio antes da fome. Quando encontrei água correndo entre as pedras, me ajoelhei como um animal. Mais adiante, topei com algumas frutas silvestres. Comi. Não pensei se eram seguras. Os barulhos da mata me lembravam que eu não pertencia ali. E foi ali, no meio daquele nada, que me perguntei onde estava o homem forte que eu sempre disse ser. Adormeci exausto, a alma vazia. Pela primeira vez, eu não fazia ideia do que vinha depois. O que aconteceu depois foi um borrão. Vozes suaves, cheiros estranhos, folhas amassadas, fumaça doce, raízes queimando, mãos ásperas me tocando com cuidado. Ao meu lado, uma mulher muito velha. Ela me olhou como quem já sabia tudo, mesmo sem perguntar nada. Saí sem saber exatamente para onde ia, sabendo que seja lá o que me esperasse adiante, eu já não era mais o mesmo homem que caiu naquela trilha, faminto e vazio. A floresta ao meu redor parecia abrir espaço, como se me quisesse ali. E então, ouvi vozes, risos. Cheguei num vale escondido, onde o tempo parecia ter parado, ou talvez seguido outro rumo. Era um vilarejo. Não, mais que isso. Um refúgio. Tudo era simples, belo, sem ruídos de máquinas, sem gritos, sem pressa. Senti que seria aceito, que talvez pudesse recomeçar. Dei um passo, um só, e o chão sumiu. Acordei assustado com o som suave do ar-condicionado e o zumbido quase imperceptível da cidade lá fora. Andei até a janela e lá estava ela, intocada. A zona sul. O mar brilhava como sempre. Nada havia desmoronado, nenhum tsunami. Tudo estava exatamente como era, exceto eu. Havia algo fora do lugar.
com inquietação, como uma porta entreaberta num cômodo escuro. Pela primeira vez em muito tempo, senti um impulso, não de dominar, não de vencer, mas de alertar, de cuidar, de fazer algo, não por mim, mas pelos outros. Eu estava pronto, mas sabia que o tempo da indiferença tinha acabado.